Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa correção de hoje, tá? Eu tô aqui com a atividade já do lado, já deixei algumas coisas aqui prontas, tá? Para ficar melhor. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a tabela ao lado mostra temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho numa cidade no Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem. A gente tem a tabela, né? Onde ela marca segunda-feira 2 graus, terça-feira 0 graus, quarta-feira -1, quinta-feira 3 graus, sexta-feira 2 graus, sábado -2 graus e domingo 0 graus. Então, o que a gente poderia fazer? Ou a gente construiria o nosso gráfico, no caso aqui ele já nos dá 4 alternativas, né? Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver o que, ó. Na segunda-feira, ó, tá aqui o número 2, tá? Ele tá marcando o quê? 2 graus. Então, ó, aqui é o dia da semana, tá? E aqui é os graus, certo? Então, ó, na segunda-feira ele está 2 graus. Então, eu marco aqui. Na terça-feira ele está marcando 0 graus. Então, no 3, ó, ele vai ficar aqui no 0, tá? Então, ó, marquei o pontinho. Na quarta-feira ele vai marcar -1. Então, venho aqui, ó, pontilho aqui, ó, -1. Vai estar mais ou menos aqui o pontinho. Opa, é aqui no 4. Pronto. Então, na quinta-feira nós temos 3 graus positivo. Então, ó, 3 graus aqui em cima, 5 aqui, ó, e a gente marca o nosso ponto. Na sexta-feira tá marcando 2 graus. Então, ó, sexta-feira tá marcando 2 graus, então, ó, eu venho aqui e marco o nosso pontinho. No sábado está marcando -2 graus. Então, ó, venho aqui no 2, passo o pontilhadozinho, sábado, e marco. E no domingo ele diz que tá 0 graus. Então a gente marca aqui, ó, na linha, certo? Depois é só a gente emendar aqui, ó, os nossos pontos. Ligar aqui, ó. Um aqui, 2 pra cá. Vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Então, notem, pessoal, que esse gráfico que a gente acabou de construir, ele está o que? Muito parecido, no caso igual, né? A alternativa C, certo? Vocês podem averiguar bem direitinho, ó, que o nosso gráficozinho está igual à letra C. Então, a resposta da primeira questão é letra C, certo? Na segunda questão, ele diz o seguinte: um avião percorreu a distância de 500 metros na posição inclinada e em relação ao solo ele percorreu 3.000 metros. Ele pede para a gente determinar a altura do avião. Então eu fiz um desenhozinho aqui só para simular, tá? Então, ó, o avião partiu daqui, tá? E ele avançou 5.000 metros na posição inclinada, tá? Então, ó, daqui para cá nós temos 5.000 metros. E ele diz que em relação ao solo, isso dá 3.000 metros, ok? Aí ele quer saber a altura que está o avião, então ele quer saber, ó, quanto que vale isso daqui. Eu vou chamar ele aqui de X, tá? Então vamos lá. A gente sabe, lá pelo teorema de Pitágoras, não é isso? Que a hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos catetos, também ao quadrado. Então, ó, quem é a nossa hipotenusa aqui, ó, é 5.000 metros. Então, nós vamos ter 5.000 ao quadrado, que é igual à soma dos catetos, também ao quadrado. Então, nós vamos ter, ó, 3.000 ao quadrado, mais x ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Eu já vou resolver isso aqui, tá? Que vai dar 25 milhões, que é igual 3.000 vezes 3.000 vai dar 9 milhões mais x quadrado. Então, o que é que eu já faço aqui, pessoal? Ó, pelo inverso aditivo, tá? Vou passar o 9 milhões para o outro lado, vou isolar a nossa variável, tá? E nós vamos aqui subtrair, né?
o 9 milhões está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, x quadrado é igual a 25 milhões menos 9 milhões. Então, ó, isso aqui, pessoal, vai dar x ao quadrado igual a 16 milhões, certo? Então, ó, a gente tem aqui uma potência, tá? Quando eu aplico o inverso nela, a gente vai passar a raiz no número que está do outro lado. Então, nós vamos ter x raiz de 16 milhões, certo? E isso aqui vai ser igual a 4.000 metros, ok? Então, ó, o meu x aqui, ele vale 4.000 metros, certo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dado a sustentabilidade da torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida da sua altura. Então, ó, aqui eu tenho uma torre, certo? Ela está aqui, ó, amarrada por esses 3 cabos, ok? E ele diz o seguinte, que cada cabo desse mede 30 metros, certo? E que a distância da base da torre até a do cabo aqui, ó, onde segura a torre, é de 15 metros. Então ele quer saber a altura da nossa torre. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que ele diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, certo? Então vamos lá. Como a nossa hipotenusa aqui vale 30 metros, então nós vamos ter 30 ao quadrado, que é igual a 15 ao quadrado, mais, eu vou chamar a altura de x, tá? Então x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. 30 vezes 30 vai dar 3.000. 3.000 não, 900, perdão. 900, que vai ser igual a 15 vezes 15, que vai dar 225, mais x quadrado, certo? Então, ó, já vou separar o nosso x quadrado aqui, então vai ficar 900 menos 225, que eu vou ter 675. Da mesma forma, eu aplico o inverso aqui na nossa potência, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 675, tá? Então, isso daí, pessoal, vai dar x igual a 26 metros, certo? Isso aqui é um aproximado, pessoal, ele dá 25,8898, se eu não me engano, tá bom? Só para vocês entenderem o que é que aconteceu aí. Então vamos lá. A quarta questão. A gente tem o que? Ele diz que tem uma escada de 12 metros apoiada, tá, em um muro. E que a base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. E ele quer saber que altura tem esse muro. Então, ó, eu dei uma ilustrada aqui, tá? Eu tenho um muro aqui, certo? Uma escada que mede 12 metros. E a distância da base da escada para o muro aqui, ó, são de 8 metros. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras novamente, tá? Então, ó, vai ser a hipotenusa, que no caso é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, mais o quadrado dos catetos, que é 8 ao quadrado, mais a altura eu não sei quem, eu vou chamar de y aqui, então y ao quadrado. Então nós vamos ter, já vou isolar aqui, tá? Então y ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, 8 vezes 8 é 64, como eu vou passar para o outro lado, ele vem negativo. Então, ó, 64. Então, ó, meu y vai ser igual, y ao quadrado, tá? Vai ser igual a 80. Vou aplicar o inverso aqui na potência, então y é igual a raiz quadrada
de 80, tá? Se vocês fatorarem aí, pessoal, tá? Vocês vão ver que a gente vai conseguir 2 raiz de 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 5, tá? Isso quando a gente faz a fatoração. Então eu vou tirar para fora e eu vou ter isso aqui, ó, 4 raiz de 5, tá? Então, utilizando um valor aproximado, eu vou ter aqui a raiz de 5, que equivale a 2,24. Então, 4 vezes 2,24, eu vou ter um y aqui aproximado de 8,94 metros, ok? Então, esse nosso muro, ele mede quase 9 metros, tá? 8 metros e 94 centímetros, certo? A quinta questão, pessoal, ela diz o quê? Ela diz que ele quer calcular a metragem de um arame, certo? Utilizado para cercar um terreno triangular. E ele diz que as medidas perpendiculares, certo? Elas medem 60 e 80 metros. Então, ó, o que quer dizer isso? Ele diz que dois lados, certo? Desse terreno que formam uma perpendicular, no caso formam um ângulo de 90 graus, certo? Um lado mede 60, o outro lado mede 80 metros. Então, considerando que essa cerca de arame terá 4 fios, certo? Ele quer saber quanto de fio vai utilizar nesse terreno, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter que aplicar também o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a hipotenusa que vai ser o meu x, então x ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, então vou ter 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado, que vai ser igual a 3.600 mais 6.400, ok? Isso tudo vai dar x quadrado igual a 10.000, ok? Passando aqui a nossa potência, tá? Então vai ficar x igual a 10.000, ok? E a gente sabe que isso daqui vai dar 100. Então, ó, no meu x, ele vale 100. Então, ó, x vale 100. Beleza. Então, a gente encontrou aqui o valor de x. Só que ele quer saber o quê? A metragem do arame que ele vai utilizar, né? Sabendo que, no caso, nesse terreno, ele vai passar 4 fios, certo? De arame. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui agora que achar o perímetro desse triângulo. E o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu vou ter, ó, 100 mais 60, 160, mais 80, 240 metros. Então, ó, o terreno completo, ele tem 240 metros, tá? E como o arame vai ser passado 4 vezes, então, ó, a gente multiplica por 4. E isso aqui, pessoal, vai dar 960 metros, ok? Então, só para lembrar, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com o teorema de Pitágoras, tá? Você tem que lembrar que a hipotenusa, certo? Ela vale aqui, ó, a hipotenusa, que eu chamo de A, B e C aqui. Então, a hipotenusa, certo? Vai ser esse lado maior aqui. Então, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quando a questão te der um valor, certo? O que é que você vai fazer aqui? Você vai apenas substituir. Então, no caso aqui, ó, é como se fosse o B. Então, ó, B ao quadrado. Então, aqui ficaria 60 ao quadrado, tá? Foi uma das questões que caiu na avaliação. E todo mundo errou essa questão. Por quê? Porque vocês não colocaram ele ao quadrado, certo? Acho que até a intenção foi muito boa, certo? Entenderam mais ou menos, só que esqueceram que ele tem que estar ao quadrado. Então foi por isso que a maioria de vocês, ou grande parte, acabou errando essa questão, certo? Então só ter mais atenção com relação a isso.
Então vamos lá. A sexta questão, pessoal, era a mais fácil que tinha. O problema é que vocês preferiram ir procurar essa questão na internet, certo? E eu mudei um número na questão, certo? Que a minha função é 50x mais 45. E lá na internet é 54. E vocês não prestaram atenção e fizeram tudo errado, né? Fazer o quê? Se tivesse feito a questão do jeito certo, não teria acontecido isso. Enfim, vamos lá. Então ele quer saber quanto que vale f de 2.451 menos o f de 2.450. O que é que acontece aqui, pessoal? Eu tenho a minha função, certo? F de x, que é igual a 50x mais 45, certo? E quando eu atribuo o valor a esse x, certo? Por exemplo, se eu quiser chamar esse x de 1, então eu vou aqui, ó, f de 1 é igual a 50, que multiplica 1, tá? Então o f de 1, ó, eu estou substituindo o x. Então, ó, substituo o x por 1 mais 45. Isso aqui daria 50 vezes 1, 50, mais 45. Isso aqui seria 95. Então, ó, o f de 1 seria 95. Então, quanto que seria o f de 2.451? O f de 2.451 seria o quê? Eu ia apenas substituir o x por 2.451. Então, a gente teria o quê, ó? Meu f de x é o que? É 50x mais 45. Então, vou fazer separado aqui, ó. 2.451. Então, ó, 50. Então, onde é x, eu vou substituir por 2.451. Certo? Mais 45. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 127.000 e 50 mais 45. Então, isso aqui vai ser igual a 127.095, ok? Então, o meu F de 2.451 é 127.095. Já o meu F de 2.450, a gente vai ter o que, ó? 50, onde era o x eu vou substituir pelo 2.450, então vai ser 50 vezes 2.450 mais 45. Que isso aqui vai dar, pessoal? 127.000, redondinho, mais 45. No caso aqui, o nosso F de 2.450 vai ser 127.045, ok? Só que ele pergunta o quê? Quanto equivale o F de 2.451 menos o F de 2.450. Então, ó, o F de 2.451 menos o F de 2.450 vai ser o que, ó? Vai ser o 127.095 menos 127.045. Então, se vocês notarem que a diferença vai ser igual a 50, certo? Então, ó, essa questão muito fácil. Mas vocês preferiram pescar e acabaram errando, tá? Então, vamos ter mais atenção aí, pessoal. Prestar atenção no enunciado da questão, porque vocês podem estar perdendo um ponto em qualquer prova, certo? Por qualquer besteira. Então, pessoal, na sétima e oitava questão, eu pedi para vocês construir um gráfico. Na sétima questão é o gráfico de uma função afim, não é isso? Já que o nosso x está elevado à primeira potência, então é uma função do primeiro grau. Já a oitava questão é uma função quadrática, não é isso? Que o nosso x está elevado à segunda potência. Então, pessoal, o que que acontece aí? Há dois jeitos da gente conseguir resolver ela, certo? Da gente construir o nosso gráfico. E como é que é isso que a gente faz? Há duas formas. A forma que eu mais gosto é essa, porque ela te dá todos os pontos, certo? E a partir do momento que ela te dá todos os pontos, fica muito mais fácil de você conseguir construir o seu gráfico de forma bem detalhada.
Então vejamos, ele diz que a função, certo? Na sétima questão a gente tem a função, ó, x mais 5, ok? O f de x é igual a 5, a x mais 5. Então, pessoal, ó, a gente faz essa tabelinha dessa forma. Aqui o x, onde eu vou dar valor para esse x, certo? E ele vai ser substituído aqui na função. Por que que isso aqui, ó, é y igual a nossa função? Porque o y, pessoal, é o nosso conjunto imagem, que é o que vai dar os pontos no nosso plano cartesiano, certo? Então vamos lá para vocês entenderem melhor. Se eu chamar o x de menos 3, vamos começar aqui, menos 3, certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual, eu vou substituir o x por menos 3, então menos 3 mais 5 vai ser igual a 2, certo? Então, ó, no ponto menos 3, certo? Que é o x, ó, o menos 3, que foi onde eu substituí aqui, ó, o menos 3, quando eu aplico ele na nossa função, ele dá igual a 2, que é a imagem do menos 3. Então, a imagem do menos 3 é 2. Então, ó, o 2 aqui, tá? Então, ó, já achei o nosso primeiro ponto, tá? E aí, do mesmo jeito, a gente vai fazendo com os outros. Vamos aqui, ó, menos 2. Então, tem o menos 2 mais 5, que vai ser igual a 3. Então, ó, o nosso x, ó, lembrando que aqui, ó, é o eixo x, tá? Na horizontal, e na vertical o nosso eixo y, certo? Que é o nosso eixo das imagens, certo? Então, ó, a imagem do menos 2 é 3. Então, a imagem do menos 2 vai ser o que, ó? 3. Ok. O x igual a menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 mais 5. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, ó, a imagem do menos 1, ele vai estar bem aqui no 4, certo? Quando o x for igual a 0, nós vamos ter o quê? Quando o x for igual a 0, então eu vou ter 0 mais 5, e ele vai ser igual a 5. Então, ó, quando o meu x for 0, né, que é aqui, a imagem dele vai ser 5, certo? Vamos fazer aqui com o menos 4. Menos 4, então menos 4 mais 5 é igual a 1. Então, a imagem do menos 4 vai ser o quê? Vai ser 1, certo? Do menos 5, então menos 5 mais 5 vai dar 0. Então, ó, quando o x for igual a menos 5, a imagem dele vai ser 0. Então, ó, o 0 é aqui na linha. Então, note que nós temos aqui, ó, todos os pontos. E agora a gente liga ele e está feito o nosso gráfico, tá, pessoal? Se eu quisesse agregar mais valores aqui, pessoal, podia. Mas aqui eu já tenho noção do meu gráfico, tá? Então, não precisarei fazer mais nada, certo? Então, só lembrando, um gráfico de uma função afim, pessoal, é uma reta. Sempre. O gráfico de uma função afim é uma reta, ok? Tem outro jeito da gente encontrar ele? Tem. Mas esse é o jeito mais prático, certo? Mais fácil, e ele te dá todos os pontos aqui no plano cartesiano, certo? Da mesma forma, na oitava questão, a gente poderia, certo, fazer o nosso gráfico da mesma forma, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos começar a aplicar os pontos. Então, menos 3, então seria o que, ó? Menos 3 ao quadrado mais 5, certo? Então, ó, menos 3 vezes menos 3 dá 9, e 9 mais 5 dá 14. Então, ó, quando o x for igual a menos 3, tá? A imagem dele vai estar lá no 14. Então, vou colocar aqui. Então, nós encontramos o nosso primeiro ponto. Vamos acelerar um pouquinho. Então, quando o x for 0, então, ó, quando o x for 0, vai ser 0 mais 5, que vai ser igual a 5. Então, ó, quando o x for 0, tá? O 0 tá aqui.
A imagem dele vai ser aqui no 5. Beleza. Quando o nosso x for igual a 3, a nossa imagem vai ser o quê? Ó? Vai ser 3 ao quadrado mais 5, onde 3 vezes 3 é 9 e 9 mais 5 é 14, certo? Agora, notem, aqui a gente obteve o mesmo resultado, porém o nosso x aqui, ó, é diferente, certo? Aqui era menos 3 e aqui é o 3. Então vamos lá, ó, fazer a mesma coisa. Vou marcar aqui o meu pontinho, certo? Beleza. Agora vamos pegar os pontos aqui, ó. O menos 2 e o 2, pra gente ver como é que fica. Então, ó, nós que vai ficar a mesma coisa. Menos 2 ao quadrado mais 5 e 2 ao quadrado mais 5. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 é 4 e 4 mais 5, 9. Da mesma forma, o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 5, 9. Então, ó, nós vamos ter aqui, vai ser pertinho aqui do 10, tem um pontinho aqui e tem um pontinho aqui. Então, a partir disso aqui, pessoal, eu já posso até ligar os nossos pontos aqui, ó. Eu sei que a função quadrática é uma parábola, certo? Como o nosso x quadrado, ele é positivo, então eu tenho uma parábola, certo? Com cavidade aqui voltada para cima, certo? Teria outro jeito de a gente resolver? Teria. Só que como eu pedi para vocês construírem o gráfico, essa é a melhor forma que tem para vocês fazerem, certo? Porque o gráfico fica bem detalhado e vocês entendem o que é que está acontecendo aqui. Beleza? Na nona questão, nós vamos ter o seguinte. Nós temos uma função, certo? 2x quadrado mais 4x menos 6, que ela está definida nos números reais. E a respeito do seu gráfico dessa função, assinale a alternativa que for correta. Então, só para adiantar, pessoal, a letra certa da nona questão é a letra B, certo? Eu não vou fazer as outras para não perder muito tempo, tá? Mas as outras vão dar bem diferente. Então, se vocês fizerem lá, vocês vão ver que a letra A está errada, a letra C também está errada, a letra D e a letra E. Por que a letra B está correta? Ela diz que uma das raízes dessa função possui a coordenada 1 e 0, certo? Então, ele diz que uma dessas raízes possui a coordenada 1 e 0. Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Quando a coordenada possui 1 e 0, certo? Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Se ele diz que a minha coordenada aqui é 1 e 0, então isso quer dizer que x aqui é 1 e o y é 0. Então, para isso ser verdade, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Tem um 2x quadrado mais 4x menos 6, certo? Então, vamos lá. Se ele diz que o meu x é 1 e o y é 0, então, quando eu substituir aqui, ó, o x por 1, a minha imagem tem que ser 0, tá? Que igual a gente fez aqui, ó, certo? Então, vamos lá, vamos substituir o x aqui por 1. Então, o f de 1 é igual a 2, 1 ao quadrado, mais 4, que multiplica 1, menos 6. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, então 2 vezes 1 é 2, mais 4 vezes 1 é 4, menos 6. 2 mais 4, 6, menos 6. Então, ó, o nosso f de 1 é 0. Esse 0 aqui, pessoal, é a nossa imagem, tá? É a nossa imagem. Que no caso aqui, ó, está representado aqui na nossa coordenada, certo? Então, realmente, a letra B está correta, certo?